Olá, vamos para mais um dia do nosso estudo bíblico. Hoje estudaremos mais um capítulo da carta de São João. Estudaremos o capítulo 3 hoje. E já vamos iniciar pedindo que o Espírito Santo possa nos ajudar, nos iluminar, para que possamos compreender essa palavra no dia de hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá. Pegue sua Bíblia, canetas coloridas, e vamos extrair da palavra aquilo que o Senhor quer nos dizer nesse dia de hoje. Extrair as promessas, ordem, princípio eterno, como aplicar isso em nossa vida. Uma mensagem que vai ser uma mensagem nossa, uma mensagem pessoal. Então, cada um vai extrair da palavra aquilo que o Senhor quer que apliquemos em nossa vida pessoal e uma mensagem. Então, vamos lá. Considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus, e nós o somos de fato. Por isso, o mundo não nos conheceu, porque não o conheceu. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que haveremos de ser. Sabemos que quando se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porque o veremos como Ele é. E todo aquele que nele tem essa esperança torna-se puro, como Ele é. Todo aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis que Jesus apareceu para tirar os pecados, e que nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca, e todo que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos seduza. Aquele que pratica a justiça é justo. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Todo o que é nascido de Deus não peca, porque o germe divino reside nele, e não pode pecar, porque nasceu de Deus. É nisto que se conhece quais são os filhos de Deus e quais os do demônio. Todo o que não pratica a justiça não é de Deus, como também aquele que não ama o seu irmão. Pois esta é a mensagem que tendes ouvido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não façamos como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que fomos transladados da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum assassino. Nisto temos conhecido o amor. Jesus deu sua vida por nós. Também nós
outros, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quem possui bens deste mundo e vir o seu irmão sofrer necessidade, mas lhe fechar o seu coração, como pode estar nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos com palavras, nem com a língua, mas por ato e em verdade. Nisto é que conheceremos se somos da verdade e tranquilizaremos a nossa consciência diante de Deus. Caso nossa consciência nos censure, pois Deus é maior do que a nossa consciência e conhece todas as coisas. Caríssimos, se a nossa consciência nada nos censura, temos confiança diante de Deus e tudo o que lhe pedirdes receberemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável a seus olhos. Eis o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, como ele nos mandou. Quem observa os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. É nisto que reconhece que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Uma promessa que temos nesta palavra, nesse capítulo 3 da primeira carta de São João, é: quem observa os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Deus permanece em nós quando observamos os seus mandamentos. Ele permanece em nós e nós permanecemos nele. Então, isso é uma promessa de Deus, é um convite para que nós possamos observar os mandamentos de Deus e cumprir esses mandamentos. Uma ordem que temos neste capítulo para nós é: filhinhos, ninguém vos seduza, aquele que pratica justiça é justo. Então, é uma ordem de Deus que ninguém possa nos seduzir neste mundo. Vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Então, que possamos nós estar atento às coisas que acontecem no mundo e que ninguém venha nos seduzir. Porque aquele que pratica justiça é justo, e Jesus é o justo juiz. Outra ordem de Deus para nós: não façamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Então, que nós também possamos pegar essa palavra para nós como ordem do Senhor. Não façamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E existem muitas maneiras de matar o irmão. Que possamos nós, nesse dia de hoje, pensar sobre isso. O que o Senhor quer me dizer com essa palavra nesse dia de hoje, com esta ordem? Outro é: meus filhinhos, não amemos com palavras, nem com a língua, mas por atos e em verdade. O princípio eterno que nós temos nessa palavra de hoje é: Deus é maior do que a nossa consciência e conhece todas as coisas. Deus é aquele que conhece o nosso coração, a nossa mente, nos conhece por inteiro. Então, Deus é maior do que tudo. Ele sabe de tudo e isso é imutável, não pode mudar. Ninguém é maior do que Deus. Deus é aquele que era desde o princípio. Aí vem como aplicar esta palavra de hoje. Como nós vamos aplicar esta palavra em nossa vida, essa palavra que tivemos nesse dia de hoje. Eu coloquei aqui no meu caderno aqui: amando nossos irmãos como Jesus nos ensinou. Eu coloquei, você busca aí na palavra como que você vai aplicar na sua vida de hoje essa palavra desse capítulo 3 da carta de São João.
E uma mensagem de Deus para nós também é algo pessoal de cada um. O Senhor fala no nosso coração. E aí Ele vai falar no nosso coração a mensagem que Ele quer nos dizer. No meu caderno aqui eu coloquei assim: a mensagem de Deus para mim hoje esta é a mensagem que tendes ouvido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então, que possamos nos amar uns aos outros. Tem até uma canção que fala do Flavinho, que diz assim: amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus, pois quem ama conhece a Deus, pois quem ama conhece a Deus. Então é isso, uma mensagem de Deus para cada um de nós e possamos extrair da palavra. Tem uma outra parte também que fala assim: considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. Isso está lá no início, e nós o somos de fato. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então que possamos nós fazer jus a esse amor que Deus tem para conosco, e que possamos caminhar nesta vida com esses princípios que possamos extrair da palavra esse grande amor que Deus tem por nós. Que possamos colocar isso em nossa vida e viver a cada dia buscando o Senhor que nos ama, que nos salva e que nos liberta de todo o mal. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.